O Bahia perde mais uma, estende sua fase negativa e, de quebra, vê o Botafogo, um rival direto na tabela, abrir 3 pontos para o próprio Bahia e entrar no G4. Coisa que o Bahia poderia ter feito se tivesse ganho a partida de hoje. Infelizmente o Bahia perdeu e vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. Já dá o like aqui nesse vídeo, importante demais para ele ficar em alta aqui no YouTube e que o alcance dele fique cada vez maior. Quanto mais likes, maior o nosso alcance aqui na plataforma. E se inscreva também no nosso canal, que é importante demais para a gente ter cada vez mais relevância dentro aqui da plataforma. Link na descrição com todos os nossos outros canais, nossas redes sociais, para você seguir a gente e dar uma forcinha para o nosso trabalho aqui, beleza? Então, pessoal, vamos só colocar na tela aqui primeiramente para poder ilustrar um pouco essa tabela de classificação, porque o Bahia poderia ter entrado no G4, assim como o Botafogo entrou, já que o Mirassol tropeçou contra o Bragantino mais cedo, 1-1, e quem vencesse essa partida poderia entrar no G4. É claro que o Bahia, lá no final, se tivesse conseguido um empate, teria sido já de ótimo tamanho, porque seria fora de casa, com 1 a menos, e perdendo a partida, né, por 2-0, teria ido buscar, mas não conseguiu a equipe do Bahia. E por que isso aconteceu? Alguns pontos aí foram importantes para isso tudo, né? O Bahia começa o jogo ali com posse de bola. O Bahia, então, ele tinha um pouco da posse, até a posse de bola ofensiva, mas ele não conseguia organização suficiente para envolver a defesa do Botafogo e chegar no ataque com perigo. O time do Botafogo era um time que em mais velocidade, né, retomando a posse de bola e com jogadas mais espetadas, o Botafogo chegava um pouco mais perto do gol, né? Mesmo que não tivesse tanto volume de jogo assim. Era um time que até de certa forma estava um pouco mais perigoso, né? E o jogo inteiro foi muito nesse sentido. O time do Botafogo aproveitando brechas e espaços que o Bahia deixava. A defesa do Bahia, achei ela muito passiva, tanto que os 2 gols que o Bahia toma foram muito nesse sentido, e o Botafogo tinha muito espaço para jogar perto da área do Bahia. Você via que às vezes era um jogador que abria na ponta e recebia a bola com bastante espaço para dominar, levantar a cabeça e mirar e fazer o cruzamento, né? Ou então para fazer uma outra jogada. Os jogadores tinham muito espaço da equipe do Botafogo. A defesa do Bahia, achei ela bastante desordenada, sabe? Muito desordenada a defesa do Bahia, e o Botafogo muito bem postado aí para aproveitar esses espaços. E também uma passividade da defesa que esperava os jogadores dominarem a bola para chegar em cima e não tinha uma chegada mordendo, né? O primeiro gol do Botafogo, após uma sequência de defesas absurda do Ronaldo, ali participou bem nas chegadas do Botafogo. O time do Bahia, ele sofre uma dessas jogadas de novo, né, em que as brechas e os espaços eles foram fatais dessa vez. Há o cruzamento lá do Vitinho e o jogador ele antecipa a zaga sem que ninguém chegue efetivamente na disputa de bola, né? Então é um time do Bahia dando muito espaço para o Botafogo poder chegar e jogar, e sem essa marcação cerrada em cima dos caras, né? Para matar as jogadas. Então sai aí o primeiro gol do Botafogo. Na sequência do primeiro tempo, a chance mais clara de gol foi do Bahia, uma bola na trave, mas o Botafogo teve mais chances de perigo do que o Bahia. O Bahia acho que só teve essa no primeiro tempo, né? Embora tenha sido a mais perigosa, o time do Botafogo teve mais oportunidades lá no ataque. Lembrando um pouco também disso tudo que eu falei, né? De uma zaga passiva, uma zaga que não ataca, não pressiona na marcação para cercar os espaços, e uma corrida dentro de campo muito desordenada, sabe? E no segundo tempo, um primeiro lance do jogo ali do segundo tempo,
um bate-rebate lá, a bola dentro da área, na verdade até um possível pênalti dentro da área, né? O Arthur Cabral, na trombada, ele cai por cima do jogador do Bahia, cai por cima das pernas do jogador do Bahia e acaba derrubando ele, e a bola sobra para outro jogador do Botafogo. Então acho que ali poderia ter marcado uma falta de ataque, embora não tenha sido por querer, né? Ele na disputa acabou caindo por cima do outro jogador. Aí a gente pode também discutir se foi falta realmente ali ou não. Eu acho que foi, porque até sem querer, mesmo que você não tenha culpa, você às vezes derruba o cara e atrapalha ele de seguir na jogada. Então achei que aquele lance ali, o árbitro poderia ter marcado falta sim, né, para o time do Bahia. Mas não marcou e o lance seguiu e, de novo, um time do Bahia desorientado na corrida de marcação e o jogador do Botafogo teve espaço para fazer a finalização. Né? Se não me engano, ele cruza e o jogador do Bahia, na hora de cortar, ele corta para dentro do gol. Né? Eu não tive essa impressão de primeira, né? Mas que depois vendo o replay me pareceu isso mesmo. E eu não vi muitos replays ali do lance também não, tá? Me perdoem. Mas logo depois tem o gol de falta também do Nestor. Logo depois não, um pouco depois teve o gol de falta do Nestor, que a bola desvia ali e acaba matando o goleiro do Botafogo. E assim, cara, um jogo que o Bahia já estava tendo muita dificuldade, um jogo que o Bahia já estava perdendo, um jogo que o Bahia tinha acabado de fazer o gol, precisava ir para cima, fora de casa, que é muito difícil também para o Bahia. O Sanabria comete um ato de irresponsabilidade ali, que foi tentar cavar aquele pênalti. Cara, o Sanabria já tinha levado um cartão amarelo por discutir com o jogador do Botafogo no primeiro tempo, então já foi um amarelo besta. E aí no segundo tempo ele cava um pênalti daquele, velho, ele já correndo, antes de disputar a bola ele já vai se jogando, pô. O cara do Botafogo só fez assim, ele desabou pra frente. Isso é uma irresponsabilidade com o time, tá ligado? Não pode fazer um negócio desse, bicho. Mesmo que o árbitro erre e marque pênalti ali, né, pelo ângulo ele tenha tido a impressão, o VAR vai chamar, cara. O VAR vai chamar. Então, ele teria tomado esse cartão aí a qualquer momento. Então acho que foi uma irresponsabilidade, ele prejudica a equipe do Bahia, né? E o Bahia joga com um a menos durante boa parte ali do segundo tempo, tendo que correr atrás, tendo que ir para cima da equipe do Botafogo para tentar diminuir esse prejuízo, tentar pelo menos fazer um golzinho de empate. Isso prejudicou demais o jogo da equipe do Bahia, que foi ousado, tá? Bahia foi ousado, mesmo com um a menos, o time do Bahia tentou jogar, mas é foda porque decidiu jogar ali quando já estava muito difícil, quando estava com um a menos e perdendo o jogo. Então assim, bicho, às vezes é impressionante como alguns times eles têm esse problema de que quando a coisa tá favorável, o time é morno em campo, o time tá desligado, ou então ele não tá tão buscando, né, querendo o jogo, sabe? Aí quando tá perdendo, quando tem um jogador expulso, vai querer jogar. É impressionante, né? O Bahia deu um claro exemplo disso hoje. Com um a menos decidiu jogar. Deu dificuldades, muitas dificuldades para a equipe do Botafogo, mas era um time que, mesmo que ele tivesse mais ligado, mais ativo no jogo, né? Não tão passivo como eu falei que estava antes, mesmo que ele tivesse tão ativo assim na partida, estava com um a menos já. Então, quando você sobe a marcação, naturalmente você fica mais espaçado lá atrás. E ainda mais com um jogador a menos, fica mais ainda. Então, era um Bahia que, no segundo tempo, mesmo com um a menos, incomodou bastante o time do Botafogo, mas foi incomodado também, né? O Bahia teve algumas oportunidades ali de fazer o gol, mas o Botafogo também teve. Então, foi uma estratégia da equipe do Bahia que, mesmo tendo também essa questão aí do que eu falei, de que poderia ter tido essa atitude um pouco mais cedo, antes de ficar com o resultado tão complicado assim para correr atrás, né? Foi uma estratégia que o Bahia ousou ali bastante. Poderia ter dado certo, poderia ter buscado empate, poderia ter sido pior, né? Poderia ter tomado o terceiro gol e matar o jogo, mas acabou não acontecendo nenhuma das duas coisas. O Bahia perdeu do mesmo jeito, infelizmente. Mas, enfim, pessoal,
jogo que estende aí realmente essa fase ruim da equipe do Bahia, eliminado na Copa do Brasil, caindo aí pela tabela no Campeonato Brasileiro. Era um time de G4, agora já é o 6º colocado. Ainda tem uma gordurinha para a equipe do Fluminense, que acabou tropeçando contra o Sport hoje, então menos mal também para a equipe do Bahia, né? Mas, enfim, pode ser que essa gordurinha que o Bahia tenha vá se acabando, né? Então precisa voltar a jogar bem já para a próxima partida, que é um jogo pesado contra o Flamengo, né? Se não me engano, já tem aí vários desfalques também e teve mais desfalques. Hoje Luciano Juba saiu machucado, tomou até o amarelo de propósito lá no banco o Juba para pagar nesse próximo jogo contra o Flamengo, já que não iria jogar, né? Nestor, se não me engano, também tomou amarelo e não joga a próxima partida, enfim. São mais desfalques aí para o Bahia do Rogério Ceni, para ele quebrar a cabeça. E, bom, enfim, sequência pesadíssima, né? Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Bavi depois. Então, bom, pesado. Mas o jogo de hoje, bom, foi um pouco cruel aí com a equipe do Bahia, né? Mas é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença de todo mundo aqui no canal. Um bom restante de quarta-feira e um bom restante aí de semana para todos vocês, beleza? Até mais, galera. Valeu!